Olá pessoal, novamente com vocês o professor João Paulo Ceribelli. Na aula de hoje iremos falar um pouco sobre a classificação metodológica, entender o que é uma classificação e quais as possibilidades que um trabalho acadêmico ou uma pesquisa acadêmica pode ser classificada. Acompanhe comigo. Bom, antes mesmo de falarmos sobre a classificação metodológica, é importante nós podermos compreender o êxito, os quesitos para o êxito de uma pesquisa acadêmica. E ela depende de certas qualidades intelectuais e sociais do pesquisador. Vejamos algumas dessas capacidades necessárias ao pesquisador para uma pesquisa de qualidade. A primeira característica está relacionada ao conhecimento do assunto a ser pesquisado. Na realidade, quanto maior a proximidade, quanto maiores os saberes do pesquisador em relação a esse objeto a ser pesquisado, melhor tende a ser a qualidade da pesquisa. Obviamente, quando a gente se propõe a realizar, a pesquisar algo que nós não conhecemos ou não dominamos muito bem, a nossa dificuldade será muito maior e a probabilidade de fazermos uma pesquisa, né, de termos um resultado que seja mais raso, acaba sendo maior. A curiosidade é um dos grandes motivadores do pesquisador e isso deve existir, né? Dizem que o pesquisador que é curioso, né, que tem vontade de conhecer, de saber e de aprender, tende a ter resultados mais promissores. O pesquisador também deve ter criatividade. Criatividade em escolher, por exemplo, o desenho metodológico, a forma de se realizar essa pesquisa. E isso deve ter como plano de fundo, ou como pano de fundo, a criatividade. Integridade intelectual, ou seja, as pessoas devem ter um arcabouço, uma condição intelectual, uma condição de possuir saberes, conhecimentos, habilidades e atitudes que permita a esse pesquisador o maior desenvolvimento do seu trabalho. Altitude corretiva, autocorretiva, uma vez que os trabalhos científicos, os trabalhos acadêmicos, eles nunca são um fim em si. Eles sempre precisam ser corrigidos, melhorados, aprimorados. E até uma forma de realizar uma autocrítica com relação àquilo que está sendo exposto, trabalhado, escrito. Ter sensibilidade social, saber olhar a sociedade, enxergar as suas nuances, a sua complexidade. E isso faz com que os resultados, principalmente na área de ciências sociais aplicadas, sejam de maior qualidade. Imaginação disciplinada, uma vez que, apesar ou mesmo sendo necessário ter a criatividade, essa criatividade ela não pode ser abstrata, ela não pode ser esfacelada. Eu preciso colocá-la no papel, eu preciso planificá-la, eu preciso desenhá-la de alguma forma. Então essa minha imaginação, ela não pode fugir aquilo que eu não consigo observar, aquilo que eu não consigo de alguma forma descrever. Perseverança, né, e paciência. Muitas vezes os resultados não saem de imediato. Eu preciso ter, além de dados secundários, dados primários, outras fontes de pesquisa, né? A questão do problema de pesquisa e do objetivo da pesquisa, quanto mais desafiador ele é proposto, né, maior tem de ser a minha perseverança e a minha paciência para conseguir esses resultados. Confiança na experiência. Obviamente nós temos pesquisadores que possuem anos, décadas de experiências sobre o estudo de algum tema e isso faz com que o trabalho seja melhor desenvolvido. E a própria questão da ética na pesquisa, hoje em dia tão falada, tão discutida. É necessário que nós tenhamos ética, ou seja, que a gente tenha a capacidade de respeitar o outro, de respeitar o objeto pesquisado e entender o seu contexto, entender a realidade no qual ele está inserido, fazendo com que sempre haja esse compromisso com a verdade, esse compromisso também com a sociedade. E o êxito numa pesquisa também depende da classificação metodológica, ou seja, a escolha que eu decido para o meu trabalho em termos de métodos a serem utilizados. E classificar uma pesquisa ou definir a sua classificação nada mais é do que identificar qual vai ser o meu procedimento metodológico, como também diferenciar em relação aos outros tipos de pesquisa. Eu até coloquei
aí para vocês ao lado uma imagem onde eu tenho identificações para um determinado objeto que é azul e identificação para um determinado objeto que é vermelho. A classificação metodológica ela serve exatamente para isso, para identificar objetos e também diferenciá-los. Para isso que eu defino no meu artigo, no meu trabalho acadêmico, a minha classificação metodológica. Da mesma forma que nós, seres humanos, podemos nos classificar ou nos diferenciar com relação à nossa idade, com relação ao nosso sexo, com relação à nossa altura, ao nosso peso, isso tudo são formas da gente se conhecer, da gente se diferenciar. Uma pesquisa acadêmica também possui essas características. E existem algumas possibilidades de classificação de uma pesquisa. Acompanhe comigo que eu vou apresentar as principais classificações metodológicas de uma pesquisa. Neste esquema, podemos observar que existem 4 classificações principais de uma pesquisa. A primeira classificação está relacionada quanto à natureza de uma pesquisa. E nessa perspectiva, eu posso ter uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada. Com relação à forma de abordagem ou ao tratamento dos dados, eu posso tratar os dados de forma quantitativa ou de forma qualitativa. Existem algumas pesquisas ainda que trabalham simultaneamente com a pesquisa quali e quant. Obviamente, a gente deve entender que um trabalho, apesar de ter pesquisas, apesar de ter métodos quantitativos e métodos qualitativos, eles acontecem em momentos diferentes. Ou seja, existe um determinado momento que eu utilizo técnicas, procedimentos qualitativos e depois eu posso ir para um procedimento para os métodos quantitativos, não necessariamente nessa ordem. Existe uma terceira forma de classificar as pesquisas, que é com relação aos seus fins, aos seus objetivos propostos. E nessa perspectiva eu tenho 3 possibilidades, que são a pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e ainda a pesquisa explicativa. Eu ainda posso classificar a pesquisa com relação aos procedimentos técnicos, ou seja, as ferramentas que eu vou utilizar. E com relação a esses procedimentos técnicos, eu tenho algumas possibilidades, existem dezenas de possibilidades. Essas aqui são as principais, como a pesquisa bibliográfica, documental, experimental, levantamento, estudo de caso, pesquisa ex post facto, pesquisação, pesquisa participante e dentre outras, né, como a observação participante, observação não participante. Vou apresentar para vocês, vou descrever para vocês algumas dessas classificações metodológicas para que quando vocês vierem a realizar trabalhos acadêmicos, pesquisas científicas, vocês possam ter condições de classificar a sua pesquisa. Como eu comentei com vocês no esquema anterior, eu posso classificar o meu trabalho quanto à natureza em 2 possibilidades, que é a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Mas qual que seria a diferença de cada uma delas? Olha, na pesquisa básica, o que eu faço essencialmente é um ensaio teórico ou uma revisão de literatura. Eu pesquiso nas referências bibliográficas, em artigos, revistas, jornais, documentos, o que está sendo falado sobre esse assunto, o que está sendo discutido sobre esse assunto. Quem são os principais autores da área, o que eles falam, quais são os pontos de consensualidade, quais são os pontos de discordância. E o que eu faço é um trabalho acadêmico, dissertativo, argumentativo sobre esses diferentes pontos de vista, podendo, obviamente, ao final, colocar a minha percepção. Uma outra forma de classificar quanto à natureza são as pesquisas aplicadas. Nesse caso, para além dessa revisão de literatura, eu faço a verificação desse estudo, desse conteúdo dentro de alguma realidade. Por exemplo, quando eu vou para alguma empresa fazer uma pesquisa, fazer uma observação, uma verificação, uma descrição de alguma realidade, quando eu faço uma pesquisa junto ao comportamento do consumidor e para isso eu preciso fazer uma pesquisa de campo, ir até a sociedade, entrevistar as pessoas, perguntar às pessoas, dentro das clínicas, dos laboratórios, toda vez que eu me proponho a verificar de forma empírica, de forma observável, dada realidade, dado conteúdo acadêmico, eu classifico essa pesquisa como aplicada.
Já com relação à abordagem da pesquisa, ou seja, a forma que eu posso ou devo tratar os dados, eu tenho duas possibilidades também, que são as pesquisas quantitativas e as pesquisas qualitativas. Na pesquisa quantitativa, quando os dados são quantitativos, o que eu tenho nesse caso são tratamentos numéricos. O que vai responder o meu problema de pesquisa, né, as condições que farão com que eu venha a atingir o meu objetivo de pesquisa, está relacionado basicamente a fatores, a dados numéricos. E nesse caso, invariavelmente eu trabalho com estatística, com desvio padrão, com amostra, com variância. Existem técnicas específicas para tratamento de dados. Costuma-se, nesse caso, trabalhar muito também com gráficos e outros determinados tipos de apresentações numéricas. Uma outra forma seria através da apresentação dos dados de forma qualitativa. Neste caso, eu tenho, por exemplo, uma dissertação, uma informação que não tem uma característica numérica. Geralmente, essa dissertação, esses textos, são transcrições de informações que eu tenho junto a determinadas pessoas, a determinados indivíduos na sociedade. Então, essa transcrição das informações que eu obtenho no objeto de pesquisa não são feitas de forma numérica, mas sim de forma dissertativa, de forma textual, tentando entender o que está por trás da palavra daquelas pessoas, o que está por detrás do discurso de determinadas pessoas ou grupos de pessoas. Quando eu vier a trabalhar com pesquisa quantitativa, quase que invariavelmente eu utilizo a técnica de amostragem. Eu posso fazer um censo, que seria perguntar, inquirir todas as pessoas que envolvem a minha população, ou eu posso fazer uma amostragem, que é perguntar um número específico dentro da minha população. Quando eu trabalho com técnicas de amostragem, eu preciso primeiro definir minha população, ou seja, quem são as pessoas que fazem parte do meu grupo de pesquisa. Se eu for fazer uma pesquisa, por exemplo, numa determinada cidade, e eu quero conhecer os habitantes dessa cidade, a minha população são todas as pessoas que moram naquela cidade. Eu posso, obviamente, ao invés de optar por fazer um censo, por entrevistar todas as pessoas daquela cidade, geralmente pessoas acima de 16 anos, 18 anos, eu posso optar por fazer a amostragem, ou seja, selecionar um determinado grupo de pessoas para que eu possa fazer a entrevista com essas pessoas e, a partir daí, fazer as inferências estatísticas, ou seja, assumir que a população se comporta de forma semelhante a esse grupo amostral que eu escolhi. Obviamente, existem técnicas estatísticas que eu devo respeitar para se chegar no tamanho de uma amostra. Eu devo identificar, nesse caso, por exemplo, o grau de confiabilidade, o erro amostral, o desvio padrão, o número da amostra. Todos esses dados numéricos fazem parte de uma pesquisa quantitativa, em especial quando eu utilizo técnicas de amostragem. E ainda temos, na terceira possibilidade de classificação da pesquisa, agora quanto aos objetivos, quanto aos fins propostos, três possibilidades, que são exploratória, descritiva e ainda temos a pesquisa causal, ou algumas literaturas chamam de explicativa. Acompanhe comigo a descrição de cada uma dessas três possibilidades. A pesquisa exploratória constitui-se numa pesquisa preliminar, cujo principal objetivo é buscar informações sobre determinado assunto ou descobrir um tema para estudo. Através da pesquisa exploratória, podemos também delimitar um tema, definir os objetivos ou formular as hipóteses de uma pesquisa. É considerada por alguns autores como um estudo inicial para a realização de outros tipos de pesquisa. No caso de uma pesquisa exploratória, devemos entendê-la que ela acontece quando o pesquisador não tem muita informação ou não tem muito conhecimento sobre o objeto a ser pesquisado, ou mesmo quando a literatura não tem muitas informações sobre aquela realidade. Quando a gente vivenciou, por exemplo, o início
da pandemia da Covid-19, tinha-se muito pouca informação sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre esse vírus que acometia a humanidade. Quando a gente se propõe a fazer os primeiros estudos, a ter os primeiros contatos sobre esse objeto, a gente faz, em geral, a pesquisa exploratória. É onde temos, né, o tema inicial, as hipóteses preliminares, é onde a gente consegue dar o ponto de partida para que consigamos, na sequência, fazer outros tipos de pesquisa, como a descritiva ou mesmo a explicativa. Já a pesquisa descritiva é realizada para descrever fenômenos ou estabelecer a relação entre determinadas variáveis. Procura-se observar, registrar, analisar e interpretar os fenômenos utilizando-se de técnicas padronizadas de coleta de dados, como o questionário e a observação sistemática. A pesquisa descritiva, então, ela busca descrever uma determinada realidade. Por exemplo, quando você quer conhecer uma determinada cidade, a população que vive numa determinada cidade, você pode descrever essas pessoas. Você pode começar, por exemplo, falando do perfil dessas pessoas, né? Da questão étnico-racial, você pode falar da altura dessas pessoas, do peso dessas pessoas, de questões relacionadas a doenças que podem acometer essas pessoas com maior frequência ou menor frequência. Você pode falar da economia, né, dessas pessoas em termos do produto interno bruto, ou seja, da renda per capita, das atividades, dos gostos e preferências, da personalidade dessas pessoas, enfim. Quando eu me proponho a descrever uma realidade, é que eu quero conhecer ela, eu quero identificar quais são as principais características dessa realidade a ser estudada. Já uma pesquisa explicativa é um tipo de pesquisa mais complexa, pois procura um conhecimento mais profundo sobre o fenômeno estudado. O principal objetivo é identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos, procurando explicar a razão, o porquê das coisas. A pesquisa explicativa nas ciências naturais caracteriza-se pela utilização do método experimental e observacional nas ciências sociais. Em geral, eu utilizo a pesquisa explicativa para tentar dar explicação a um determinado fenômeno que não costuma ser normal, que não costuma ser corriqueiro. Então, toda vez que eu tenho alguma anomalia, toda vez que eu tenho algo que fuja ao padrão, que fuja à curva de normalidade, eu acabo me utilizando da pesquisa explicativa ou causal para tentar entender essa realidade, esse ponto que fugiu da curva de normalidade. Numa pesquisa acadêmica, eu ainda posso fazer coleta de dados que são secundários ou dados primários. Os dados secundários se dividem em internos ou externos. Pensem, por exemplo, que vocês estão buscando entender o clima organizacional de uma determinada empresa. Ou seja, a relação existente entre os funcionários de uma determinada empresa, se é harmônico ou não, como é a dinâmica. Eu posso utilizar dados secundários, tendo, por exemplo, relatórios internos da empresa, pegando a ficha dos funcionários, quando é que eles foram contratados, a rotatividade dessas pessoas, registros de reclamações. Isso tudo são dados que a empresa já coleta para outras finalidades que eu posso utilizar na minha pesquisa. Então, os dados secundários, eles existem, eles foram coletados para uma outra finalidade. E eu posso utilizar deles, né, através da seleção, da agrupação, para corroborar na resolução da minha problemática. Existem dados que a minha própria empresa pode gerar, ou existem também aqueles dados que outros órgãos, que outras empresas podem gerar. Por exemplo, se você for no Ministério do Trabalho e Emprego, você tem o número de contratações e o número de demissões numa determinada cidade, separando inclusive por setores da economia. Geralmente o governo federal, os ministérios, eles têm grandes relatórios, o IBGE, DIEESE, Fundação João Pinheiro, todos são órgãos que geram informações para determinadas pesquisas.
temos também em outro exemplo a Fundação Getúlio Vargas, e alguns desses dados gerados por outras empresas, né, ou outros órgãos governamentais ou não governamentais, podem ser utilizados para que eu consiga entender melhor o meu objeto de pesquisa. E existem aqueles dados que são primários. Nesse caso, os dados primários serão divididos em exploratório, descritivo e causal. Dados primários são aqueles dados que eu levanto, que eu busco encontrar dentro de uma determinada realidade. Geralmente está ligado à aplicação de questionários ou entrevistas e observação, seja ela participante ou não participante. Como eu já comentei com vocês em slides anteriores, essas divisões entre exploratória, descritiva e causal, elas têm as suas nuances, elas têm as suas diferenciações. Existem vários instrumentos para a coleta de dados. Alguns desses instrumentos podemos defini-los como entrevista, questionário, observação participante e mesmo observação não participante. Cabe ao pesquisador saber utilizar melhor, primeiro saber escolher melhor qual instrumento utilizar e depois saber fazer melhor uso e aproveitamento deste instrumento. No caso da entrevista, por exemplo, a gente precisa entender que existem 3 tipos de entrevista: aquela que é estruturada, semi-estruturada e a desestruturada. A pesquisa estruturada, por exemplo, é aquela onde eu defino perguntas específicas e eu irei fazer apenas essas perguntas que foram previamente definidas e planejadas, foram de alguma forma roteirizadas. Já a entrevista desestruturada é aquela onde eu não crio nenhuma pergunta antecipada. Geralmente, as primeiras perguntas que eu faço, por exemplo, no caso de um consultório médico, é: o que você tem? Quais são os seus sintomas? O que te trouxe até aqui? Esse primeiro contato vai abrir, de acordo com a resposta do entrevistado, para outras e determinadas perguntas. Então, eu tenho alguma dificuldade de fazer perguntas prévias, porque as perguntas irão depender desse primeiro contato, dessas primeiras informações que eu tenho. Geralmente também as perguntas desestruturadas acontecem em situações em que eu não conheço muito bem aquela realidade. É importante também entendermos que toda pesquisa ela tem determinadas dificuldades, ela tem algum grau de viés, ou seja, algum grau de falha dentro da sua realização, mas isso é plenamente assumido, aceitável, desde que eu tenha uma classificação metodológica e principalmente um procedimento metodológico que possibilite minimizar estes erros ou esses problemas que eu venha a ter. Geralmente nas pesquisas dentro da área das ciências sociais aplicadas, geralmente quando eu trabalho com pessoas, com comportamentos, um dos grandes problemas que eu tenho nas pesquisas está relacionado ao fato das pessoas não serem 100% verdadeiras. Em geral, elas costumam responder a uma situação, a um tipo de pessoa que elas gostariam de ser, do que um tipo de pessoa que elas realmente são. Mas existem algumas possibilidades, algumas técnicas, alguns procedimentos estatísticos, inclusive, que eu posso fazer para tentar identificar o grau dessa consonância que existe entre o perfil de uma pessoa ou não. Então, eu até deixei para vocês aí a imagem desse gatinho se olhando no espelho, é porque muitas vezes numa pesquisa a pessoa faz uma representação diferente do que ela realmente é. Obviamente a gente não está falando isso na integralidade, mas em alguns pontos específicos as pessoas podem se definir muito mais como politicamente corretas do que de fato o são. E para terminarmos nosso vídeo, é muito importante eu falar sobre a questão da ética e da pesquisa. Na realidade, sobre a ética que deve haver dentro da pesquisa. E para isso temos a resolução 196 do ano de 96, que estabelece as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo os seres humanos no Brasil. O Ministério da Saúde, via Conselho Nacional de Saúde e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é o CONEP, criou os comitês de ética em pesquisa nas instituições que a realizam em todo o país.
objetivando avaliar e autorizar projetos de pesquisa, possibilitando, ao mesmo tempo, uma ação consultiva e educativa ao fomentar uma reflexão analítica e crítica em torno da ética nas ciências. Temos então o CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética na Pesquisa. E esse CONEP ele faz toda a regulamentação de como as pesquisas devem acontecer, em especial aquelas pesquisas que eu preciso fazer, por exemplo, entrevistas ou aplicar questionários com os seres humanos. Isso não deve acontecer de uma forma que eu acho mais conveniente para a minha pesquisa. Isso deve acontecer sempre à luz, sempre ao respeito da ética, da boa vontade, né, do respeito por exemplo, a proteção de dados da pessoa, porque os pesquisadores eles têm, a partir do levantamento de dados de indivíduos, de particulares, uma responsabilidade sobre aquelas informações. Como é que ele irá guardá-la, como é que ele irá divulgá-la, e existe toda uma roupagem de regulamentação desses processos. Para realizar uma pesquisa, por exemplo, que exija dados sensíveis, dados que não podem ser divulgados, eu necessariamente preciso passar esse projeto de pesquisa num conselho de ética, que geralmente ficam em instituições de ensino superior. Bom, e nós vamos ficando por aqui. Agradeço por me acompanharem até esse momento, nesse vídeo sobre a classificação metodológica. Espero que todos tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo.